On. Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 122 do Inglês 365, que é o nosso curso de inglês 100% gratuito. Hoje nós daremos continuidade à aula de número 121, falando sobre Trust in the Process, actually imperfect consistency, que é o tema principal dessa aula, que é um trecho do nosso podcast, onde a Débora estava mencionando uma lição que ela aprendeu sobre imperfect consistency, que é um assunto super legal, tem tudo a ver com aprender inglês. E aí nós vamos usar um trecho em inglês para estudarmos inglês com conteúdo real. Na última aula nós tivemos uma aula de reading and understanding com esse tópico, e hoje nós temos uma aula de vocabulary. Nós vamos aprender novas palavras e conseguir explorar o assunto um pouco melhor. So, let's go. A gente vai começar ouvindo esse trecho uma vez em velocidade normal. Na sequência, nós iremos ouvi-lo na velocidade .75, que é uma velocidade reduzida, disponível em todos os vídeos do YouTube. Lembrando que Hello guys, welcome to o episode. tempo, que olha, ao invés de começar no minuto 1, a gente está começando no minuto 4:10, que é onde esse trecho especificamente começa. There we go. Vou tirar minha foto aqui da tela. Listen. Food, So she always talking about how it's all about trusting the process. It's all about she called imperfect consistency. So you don't need to be consistent perfectly because that's impossible. But the imperfect consistency, it's where it takes you to the goal. So. Alright. E essa foi a primeira vez. Agora nós vamos ouvir na velocidade .75, como eu mencionei. Nessa velocidade .75, eu vou até colocar uma legenda aqui para ficar mais interessante para você. Anyways, I will record food, So she always talking about how it's all about trusting the process. It's all about she called imperfect consistency. So you don't need to be consistent perfectly because that's impossible. But the imperfect consistency, it's where it takes you to the goal. So, Alright. Então, essas foram as duas partes. Nós ouvimos primeiro velocidade normal e depois velocidade reduzida. Agora nós iremos ler juntos e entender o vocabulário, que possivelmente alguma coisa vai ser nova para você, e caso você já saiba um tanto de inglês, você vai aprender alguma coisa nova. Caso você não saiba nada de inglês, você vai aprender muita coisa nova nessa aula. So, let's go. Então, a Débora começa a frase dela, a fala dela, falando assim, olha. So, she's always talking about how it's all about trusting the process, que é uma coisa super interessante. Então, ela está falando sobre uma outra pessoa e ela começa a fala dela assim, olha. So, she's always talking about. Esse so, antes de começar de fato a falar do que ela estava falando, dá a entender, dá uma introdução falando assim, estava falando de alguma coisa antes. É como se ela estivesse falando, então, ela sempre... Tananã, tananã. Então, isso é um ponto muito interessante. Esse so, começando a frase, normalmente significa esse então, quando você ou está mudando de assunto ou está agregando alguma coisa dentro do assunto que você está falando. E aí ela fala, so, she's always talking about... existe um negócio no inglês muito interessante, eu acho que eu não mencionei isso ainda nas aulas aqui do Inglês 365, mas é uma coisa chamada collocation. Collocation é a forma que palavras normalmente funcionam juntas. Por exemplo, a palavra talk, de falar. Normalmente essa palavra ela vem acompanhada da palavra about.
quando você quer falar que alguém está falando sobre alguma coisa, talk about. Então, existem várias palavras que se referem ao ato de você verbalizar alguma palavra, de você emitir um som e falar alguma coisa. Você pode falar speak, say, tell, talk. E até existem mais, essas são as principais, assim. Mas uma coisa interessante é que quando você quiser falar que alguém sempre fala alguma coisa ou estava falando sobre alguma coisa, esse collocation, o mais comum de ser usado é talk about. Então, quando você quiser dar esse entender, comunicar isso, você pode falar talk about. Então, vamos supor que tem dois amigos conversando. Aí você chega no meio da conversa e quer falar assim: e aí, o que vocês estão conversando aí? Vocês estão falando sobre o quê? Você poderia falar: so, what are you guys talking about? What are you guys talking about? Seria assim aí, de que vocês estão falando? Qual é a boa? O que vocês estão conversando? Então, esse talk about é de falar ou conversar sobre algo. Falar barra conversar sobre algo. Muito bem. Lembrando que o material de PDF que eu estou digitando aqui, que vocês estão vendo na tela, ele está disponível para todos os alunos no nosso grupo do Telegram. Então, se você ainda não está usando os materiais adicionais, use, porque vai ajudar bastante na absorção melhor do conhecimento que você está pegando por aqui. Então, so, she's always talking about, seria essa ideia de ela sempre fala sobre how is all about trust in the process. So, she always talking about how is all about trust in the process. Lembra que eu falei do talk about? Quando é all about alguma coisa, all about seria uma ideia de tudo sobre. Tudo sobre. Essa ideia de tudo sobre comunicaria all about. Entendeu? Então, por isso que a Débora disse how is all about trusting the process. Então, esse all about seria assim, como que é, no final das contas, tudo é sobre trusting the process. Eu estava até fazendo uma pesquisada rápida sobre esse trusting the process. Esse conceito ele ficou popularizado até pouco tempo com o time dos 76ers, que é um time de basquete. Algum dos dirigentes falou essa frase sobre você se permanecer firme em um processo de desenvolvimento, de crescimento, e aí ficou bem famoso. Mas trust the process é essa ideia de você acreditar no processo, de você continuar dedicando, continuar trabalhando, continuar fazendo por onde. So trusting the process. So how is all about trusting the process. E aí ele disse, is all about the ela estava passando por um próximo assunto e ela falou all about, só duas coisinhas aqui. Primeiro, a frase de cima, a palavra trust, é de confiar. Então, por isso que ela fala trust in the process. E aí ela fala is all about the... E aí ela para. Por quê? Porque ela ia explicar um conceito que ela ainda não tinha apresentado, ela ainda não tinha falado sobre ele. Então, antes de continuar, ela para e volta. So, it's all about the... Ela dá uma pensada. She calls imperfect consistency. E aí ela explica do que ela estava falando. E aí ela volta e fala, she calls imperfect consistency. Esse call, C-A-L-L, da she calls, é de ela chama. Ela chama de imperfect consistency. Call pode ser chamar, pode ser ligar. Nesse caso aqui é de chamar. So she's always talking about how it's all about trusting the process. It's all about the... Pausa e fala. She calls imperfect consistency. Então, ela chama de imperfect consistency.
So you don't need to be consistent perfectly, because that's impossible. E aí é uma lição muito importante, olha. You don't need to be consistent perfectly. A palavra consistency, ela tem uma ideia de constância, de consistência. Consistency. Só que em português a palavra consistência, normalmente ela vai falar de uma coisa, de um material que é consistente. Constância sobre a sequência em coisas. Só que em inglês a palavra consistency faz bastante referência também a essa constância de fazer alguma coisa. Perfect consistency. E essa que é a ideia. Muito bem. So you don't need to be consistent perfectly. E ela explica, so you don't need constância. You don't need to be consistent perfectly. Você não precisa de ser constante perfeitamente. Como assim, né? You don't need to be consistent perfectly. Que é uma lição bem legal, olha. E aí, de novo, ela usa a palavra so, que seria assim, então. You don't need to be. Esse you don't need to be é uma ideia de você não precisa ser. Você não precisa ser. Com qualquer coisa que você quiser falar assim com alguém. Você não precisa ser constante perfeitamente. Você não precisa de ser tão sério. You don't need to be so serious. Ou qualquer coisa nesse sentido você poderia usar. You don't need to be. Seria assim, você não tem que ser. You don't need to be like that just because people expect you to. Got it? Muito bem. Então, continuando, ela explica, ela fala, because that's impossible. Because that's impossible. Então, esse because, como nós já vimos em outras aulas, ele é o porquê de resposta. Como assim? Tem o why, que é o porquê de pergunta, e o because, que é um porquê explicativo, um porquê de resposta. Because that's impossible. E aí, na continuidade, ela fala esse that's, que é a mesma coisa que that is. That is seria assim, porque that's impossible, porque é impossível. But the imperfect consistency, it's where it takes you to the goal. E aí ela explica, ela fala the imperfect consistency, it's where it takes you to the goal. Então, nessa continuidade, ela fala assim, essa constância imperfeita é onde esse it's where it takes you to the goal, essa palavrinha it takes, seria de leva, te leva, it takes you to the goal, te leva to the goal, que seria ao objetivo. A palavra goal é isso, de objetivo. E esse é o conceito, essa é a ideia, o aprendizado, a lição primária dessa aula. Nós aprendemos hoje, então, várias palavras novas, coisas que possivelmente você não sabia. E possivelmente coisas que você já sabia e só revisou hoje. Isso também é muito importante. O processo de aprendizagem, a revisão ela é tão importante quanto esse primeiro contato que você tem com algum aprendizado novo. Uma coisa que acontece muito, inclusive, infelizmente, a pessoa está sempre absorvendo informação nova, nunca revisando, e aí, consequentemente, não fixa quase nada. Então, essa é a aula de número 122 do Inglês 365, nosso curso 100% gratuito. Lembrando que nosso intuito é ter 365 aulas para você aprender inglês no prazo de um ano, com uma aula por dia. Novamente, por que é um intuito e não é uma certeza, não é uma coisa assim estabelecida que vai acontecer? Porque só vai acontecer se estiver fazendo sentido, se estiver sendo bom para você. E nós vamos saber se está sendo bom para você por meio de compartilhamentos e por meio do seu feedback também. Então, o que você está achando dessa aula? O que você está achando do curso? Você está conseguindo absorver? Está conseguindo aprender ou não? Conta para a gente, compartilha esse curso com algum amigo também, que o nosso intuito é
ajudar e alcançar o maior número de pessoas possível a ter uma mudança de vida por meio de tudo que o inglês pode oferecer. Muito obrigado a você que tem participado dessa jornada com a gente. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Thank you so much. Take care, and I'll see you in the next one.